Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Vozes do Agro. Hoje nós vamos desvendar o segredo do sucesso da vitivinicultura aqui no estado de Minas Gerais, que tem por trás a técnica da dupla poda. É uma tecnologia antiga, mas que foi aprimorada pela Epamig e que está produzindo vinhos de excelente qualidade, vinhos finos com muito valor agregado. Para conversar sobre esse tema, eu tenho aqui na mesa uma série de especialistas de peso. Vamos falar com o Felipe Piazzaroli, técnico do nosso ATG do Sistema Faeng Senar. Temos também o Felipe Casselli Guetti, ele é enólogo da empresa Epamig. E temos também o seu José Procópio Stella, que é produtor rural e proprietário da vinícola Stella Valentino de Andradas. E aí, você gostou desse tema? Vinhos finos e em Minas Gerais? Então fique conosco que a gente volta em instantes. Nós começamos o podcast Vozes do Agro de hoje, convidando você, nosso espectador, para nos assistir no nosso YouTube, Sistema Faeng, e também no Spotify e demais plataformas de áudio, buscando por Vozes do Agro. Eu vou conversar a conversa com o Felipe. Felipe, da Epamig, né? Nós Isso, temos aqui dois Filipes na mesa. sim. Bom, a dupla poda parece que é a grande protagonista dessa história. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa técnica, que parece que já é centenária, mas que foi aprimorada aí por vocês e que está garantindo sucesso, também garantindo o sucesso desses vinhos. Sim, bom dia, obrigado pela entrevista aqui. A dupla poda, ela foi aprimorada pela Epamig, então na época, um pesquisador chamado Murilo de Albuquerque Regina, né? Na época ele era pesquisador da Epamig, ele fez os seus estudos na França, e lá ele viu o clima da França para ter uma uva sadia, era compatível com o nosso clima aqui de inverno no Brasil, na região sudeste. E ele ficou com aquela ideia, falou, vou testar essa troca de ciclo da uva para o inverno, né, no Brasil. Foi conversando, conseguiu as mudas, veio para o Brasil, então estava na Epamig e começou esses testes. Que é? É possibilitar com que a videira ela tenha a frutificação dela, ela produza os cachos na nossa época de inverno. Finalzinho de outono, começo de inverno, entre ali junho até agosto, né? Que é uma época que a gente tem aqui menos chuva, né, praticamente sem chuva, dias ensolarados, temperatura mais amenas, e isso a gente consegue ter uma maturação de uva melhor para a elaboração do vinho, né? E aí foi aprimorando também a questão de poda, adubação, se quando necessário o uso de irrigação ou não, dependendo do solo. E isso permitiu que a qualidade dessa uva fosse propícia para fazer vinhos. Sim, aí com isso a gente consegue ter uma maturação, uma uva mais sadia para a elaboração do vinho, né? Seu Procópio, o senhor já está nesse processo há bastante tempo, o senhor já faz vinho, na verdade a família do senhor já trabalha, já é produtora rural, centenariamente a gente pode dizer assim. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho dessa história e a história um pouquinho da vinícola do senhor. Então, primeiramente, muito agradecido por estar aqui, né, participando dessa mesa maravilhosa, pessoas de alto nível. A gente já cultiva uva e faz vinhos muito simples, vinho para o consumo próprio, desde 1910. E quando eu sou descendente italiano, né? E quando eles chegaram, logicamente eles foram trabalhar com café, primeiro trabalhando nas lavouras dos Barões do Café, e até que eles conseguiram comprar uma área em 1910, e aí daí para frente a gente teve essa história com a uva que até hoje sem interrupção. E eu nasci lá no meio do vinhedo, né? Por isso eu adoro viticultura. E acabei indo estudar agronomia para trabalhar com viticultura. Formei em Viçosa em 72, só que não tinha trabalho para agrônomo, trabalhar com viticultura nessa época. Então eu fui fazer minha vida em outras áreas, dentro da agronomia, mas não viticultura. E depois de 30 anos eu voltei para minha terra,
com o objetivo de montar um projeto de produção de vinhos, que era um sonho, né? Um sonho meu, da minha família. E eu comecei exatamente quando a EPAMIG começou a falar em inversão da colheita para o inverno. E como eu estou muito próximo da EPAMIG, nós estamos em linha reta 20 quilômetros, e eu já conhecia a EPAMIG de muito tempo, a gente tem sempre parceria. Na minha vida profissional, sempre tive ligação enorme com a EPAMIG. E aí o Murilo teve a ideia, né, de transferir a colheita das uvas finas de vinho para o inverno, né? E ele usou a técnica da dupla poda. E o meu projeto inicial era fazer vinho de mesa, fazer um bom vinho de mesa com uvas híbridas ou americanas, mas aí com o advento dessa ideia do Murilo, a gente transferiu o projeto para vinhos finos, né? E a gente fez um trabalho muito grande com a EPAMIG pelo fato de eu estar muito próximo e pelo fato que a gente está numa altitude diferente. EPAMIG 1.300, 1.200 metros e eu a 1.000 metros. Então, nós fizemos uma parceria muito grande porque tinha muita coisa que a EPAMIG não conseguia fazer a 1.200 metros, então fazia lá. E a gente, acho que já fizemos mais de 30 experimentos, né? E continuamos fazendo. Lá é um campo da EPAMIG. E, então, é uma satisfação muito grande. Eu nasci no meio de um vinhedo, tomando um vinho... Raiz. Um vinho bem simples. Um vinho original, vamos dizer assim, né? Um vinho original, vamos dizer. Isso, que era feito de uma maneira muito engraçada, que a gente pisava uva com o pé, e meu avô falava que escolhia quem ia pisar a uva. Era quem tinha mais chulé. Ah, imagina esse vinho! E não tinha técnica nenhuma, né? E hoje a gente vê que a gente tem vinho de altíssimo nível. É uma glória para mim hoje estar vivendo esse momento da vitivinicultura mineira, né? Que a gente tem assim um carinho muito grande e também informar para os mineiros que Minas é o estado que tem mais terroir para a produção de vinho. Nós temos a Serra da Mantiqueira, nós temos a Serra do Espinhaço, Serra da Canastra, nós temos o Cerrado Mineiro. Então, não vai ter para ninguém. Os grandes vinhos finos brasileiros vão ser produzidos em Minas e na Serra da Mantiqueira, pegando São Paulo, né? Mas essas regiões que vão produzir os grandes vinhos finos do Brasil. Que bom saber disso, né? Porque é um estado grande com a possibilidade de, então, outras regiões também na verdade, terem condições de fazer essa produção, não é? Então, acredito se beneficiarem, essa acho que é a palavra, se beneficiarem dessa produção. Bom, agora Felipe Piazzaroli, nosso técnico do ATG. Então, o Sistema FAENG Senar, parceiro da EPAMIG, percebendo, né, na verdade, a possibilidade de expansão da vitivinicultura aqui, da produção, né, de vinhos finos, de uvas para a produção de vinhos finos, né, criou um ATG, que é a nossa assistência técnica e gerencial. Conta um pouco dessa história para nós, quantos produtores nós temos atendidos hoje? Eu sei que é recente, não é? Parece que ele foi criado ano passado. Foi, isso. É um projeto que a gente está tendo aí a oportunidade de ser um dos primeiros aí a estar participando do projeto, né? É um projeto que a gente visa atender os produtores na assistência técnica e gerencial da propriedade, tendo ali uma fonte de renda na propriedade, né? E aí a gente está utilizando algumas propriedades que são aptas para estar fazendo essa dupla poda para vinho e algumas também para produção de mesa, também com a técnica da dupla poda no período do meio do ano e do final do ano, né? Hoje, atualmente, a gente tem 2 ATGs no sistema rodando, né? Um que eu atendo 28 produtores e mais um, isso na região de Pratrápolis e Capitólio. E a gente tem também o pessoal em Caldas, que está sendo atendido pelo técnico Daniel, são 30 produtores, né? Também com o intuito aí da gente levar essa nova tecnologia, esse novo processo de produção e ajudar os produtores ali a desenvolverem, né? Tanto que a gente tem já, inclusive, um dos produtores com uma premiação aí na categoria de vinhos finos,
né, pelo... Que é o Magide, não é isso? Isso, o produtor Magide, da Quinta do Carcará, né, que ele fica localizado em Capitólio, uma região que o pessoal fala, uma região quente, né, mas a gente conseguiu, adaptando ali o manejo, fazendo tudo da melhor forma possível, ter uma uva de excelente qualidade e que propiciou aí a gente ter uma premiação já ali na primeira safra, no concurso do CNA, que é da Confederação Nacional da Agricultura, que também é parceiro aí, né, do sistema do Senar, e estamos conseguindo desenvolver esse trabalho, que vai ser uma assistência por 2 anos ali, que com certeza vai render muitos frutos aí para frente, e estamos trabalhando para que o trabalho dê tudo certo e a gente consiga ter cada vez mais essa cultura disseminada, né? Porque apesar de eu ser de São Paulo, né, sou filho de produtor também, então é uma coisa que é muito gratificante a gente ver os produtores e que é possível a gente fazer desde que trabalhe da forma correta, com nova tecnologia, nova pesquisa e associando daí produtores e aí no caso um apoio muito importante da Epamig, que foi a Epamig quem fez o vinho, né? A gente produziu a uva pelo sistema Senar, mandou para a Epamig e foi feito o vinho lá com excelente qualidade. Que maravilha. Felipe, da Epamig agora, me fala uma coisa, o que é necessário para ter um bom vinho? Quando a gente fala em vinho, né, assim, o seu Procópio falou aqui de vinho de mesa, e na verdade a gente está falando também de vinhos finos. Qual é essa diferença, né? E o que garante um bom vinho? Bom, primeiro, para ter um bom vinho, é indiscutível que você precisa ter uma boa uva, né? Então, para você ter um bom vinho, justamente como o Felipe falou aqui, essa parceria deles com do assistência técnica é muito boa, porque aí o produtor precisa ter, antes de pensar no vinho, pensar na uva também, né? A gente precisa receber na vinícola uma uva sadia, sã, com a maturação que a gente deseja para fazer um vinho, um bom vinho. Mas um bom vinho, tanto fino quanto de mesa, é um vinho bem elaborado, né? Oriundo de matéria-prima boa, onde esse vinho está equilibrado em questão de acidez, álcool, dependendo do qual estilo, se é branco, tinto, se é um espumante, ele tem que estar no equilibrado, bem vinificado, né? Independente porque tem muita gente ainda que julga só que o vinho fino é bom e o vinho de mesa não é bom. Sim. Né? Mas não, tanto o vinho de mesa quanto o vinho fino, bem elaborado, bem feito, equilibrado, na proposta deles pode ser bons vinhos de qualidade. E qual é essa diferença do vinho de mesa? Quando a gente fala de um vinho de mesa, a gente está falando do quê? De um mais licoroso, mais doce ou não? Isso não garante um vinho de mesa. O que é esse vinho de mesa? Não, na verdade, o vinho de mesa para um vinho fino é a questão da origem da uva. Sim. Né? Porque normalmente a gente vamos generalizar. A gente tem as vites labruscas, que vão produzir uva, são 2 famílias, vites labrusca e vites vinífera. Tem mais, né? Mas vou falar aqui no geral. As vites labrusca, elas vão produzir os vinhos de mesa. E até algumas híbridas também, que é o cruzamento dessas 2 famílias, né? Das uvas. Então, os vinhos de mesa, normalmente, na questão aí de mercado, são os vinhos suaves, tá? Mas não quer dizer que é o vinho doce. Mas não quer dizer que todos os vinhos doces vai ser de mesa, tá? E os vinhos finos são vinhos produzidos a partir da família das vites viníferas, que são as uvas, por exemplo, o Syrah, Tempranillo do Procópio, Cabernet Sauvignon, Merlot, esses daí são vinhos finos porque eles são, na questão genética da planta, ela é mais complexa, em questão de aroma, de sabores, essa distinção dessas 2 famílias. Sim, então, na verdade, elas são mais complexas no sentido de garantir, na verdade, outros sabores que não só aquele da uva, propriamente dito, no caso do vinho de mesa. Por exemplo, o vinho de mesa, ele vai ter um aroma bem de uva, fruta. Você pegar a uva no cacho, no pé, e sentir o aroma dela, e depois no vinho, vai ser praticamente o mesmo. O vinho fino, ele já é mais complexo, né? Aí vai ter notas de especiaria, de defumado, depende do que for, floral, é mais complexa a questão da uva. Seu Procópio, o senhor está produzindo vinho lá de várias uvas, queria que o senhor falasse um pouquinho dessa produção e contasse a história também, como é que o senhor está lá na vinícola, parece que o senhor está se dedicando ao enoturismo, não é isso? Turismo rural, e que tem agregado um valor muito grande para os produtores da região. Fala um pouco das uvas que o senhor produz lá. Então, só complementando, Felipe, essa diferença vinho de mesa para o vinho fino é uma dúvida que quase todo mundo leva lá para a vinícola. Então, na verdade, o vinho
a videira, ela surgiu na Groenlândia 300 mil anos atrás. Na Na Groenlândia? Groenlândia. Nunca imaginaria. E aí veio o período glacial e ela foi correndo do gelo. Uma parte entrou para a Europa e outra parte entrou na América, Canadá, Estados Unidos, Caribe. Então, assim, muito simplesmente, vinhos finos são aqueles vinhos feitos com essa uva que entrou para a Europa, foi lá para o Oriente Médio, lá fizeram o primeiro vinho, e depois voltou com essa cultura do vinho para a Europa, há 7 mil anos atrás. Então, essas uvas têm a espécie delas chama Vitis vinifera, e com as diversas variedades. Vitis vinifera cultivar Cabernet Sauvignon, Vitis vinifera Merlot, Vitis vinifera Syrah, Vitis vinifera Tempranillo. São os vinhos que a gente conhece. As uvas americanas são, como o Felipe falou, são muitas espécies. A mais importante é a Labrusca, que são a Bordeaux, a Isabel, a Niagara, são uvas muito aromáticas, né? E por uma questão de classificação, nós, quando produzimos vinho com essas uvas Vitis vinifera, que também são chamadas uvas finas ou uvas europeias, ela leva o nome de vinhos finos. Quando a gente produz com as uvas americanas, são os vinhos de mesa. Dá para mudar isso, mas por enquanto é essa a diferença, né? Essa classificação. Só que as uvas viníferas, que são as uvas europeias finas, elas têm uma adaptação na Europa já de 5, 6, 7 mil anos, onde você tem um verão quente e seco. Quando você traz para o Brasil, aqui nós temos verão quente e úmido. Então a gente não consegue fazer uma maturação plena dessas uvas colhendo no verão. Sim. E as americanas? Americanas também não conseguimos uma maturação plena, mas elas são muito mais resistentes. Por isso que a nossa produção de vinho até hoje no Brasil, até hoje não, até 1970, praticamente era só com uvas americanas. Daí começamos a trabalhar as viníferas, e quando veio a história de inverter a safra para o inverno, que foi o Murilo lá na EPAMIG, né? EPAMIG com toda a equipe, né? Levando a colheita para o inverno, então nós temos as condições ideais de maturação de uva. Porque, o que nós temos? A umidade relativa do ar é baixa. Abaixo de 70%, os fungos não sobrevivem, então você não tem doença, não tem podridão, né? Você tem um clima, um dia ensolarado no inverno, você não tem nuvem, então você tem uma luz maravilhosa. Você tem o solo seco. Tudo que eu quero é maturar minha uva com solo seco, com déficit hídrico, para me concentrar, né? E mais outra coisa interessante é que a maturação nossa aqui em Minas, pelo menos Mantiqueira, Espinhaço, a gente tem uma amplitude térmica mais ou menos de 15 graus, que ela é importante quantitativamente, mas muito mais qualitativamente, porque a gente matura lá na Mantiqueira a uva de 10 graus à noite e 20, 25 de dia. Isso é uma coisa. Você maturar a uva com essa faixa de temperatura te garante taninos de alta qualidade. Se você produzir essa uva, se tiver todas as outras condições que eu falei, né? Mas se você maturar de 15 a 40, como é no Vale de São Francisco, o que acontece? Os taninos são inferiores aos nossos aqui. E degrada o ácido também. Hein? Degrada o ácido também. Então, exatamente. Degrada, exatamente. Você fica com uma uva xoxa, né? Que a gente chama um vinho chato, né? Então, a gente conseguiu ter uva de altíssima qualidade. Nós não temos, assim, nós não perdemos em condições climáticas de maturar uva para lugar nenhum do mundo. Nenhum lugar do mundo tem condição melhor. Pode ter igual, mas melhor não. Então nós... E o senhor acha que a gente consegue concorrer, por exemplo, com os vinhos franceses, italianos, portugueses, espanhóis? Vocês acham que, o senhor acha que nós estamos nesse ponto? Com certeza, com certeza. Os nossos vinhos hoje, como uma coisa que está acontecendo há 10 anos, 15 anos, que isso não é nada em termos de vitivinicultura, nós já temos vinho que nós podemos dizer que nós estamos num patamar mediano da França e da Itália. Sim. É lógico, lá tem vinho com 2.000 anos, vinho que com conhecimento, com
Uma coisa tradição, não é? muito... Muito grande. É. E nós estamos ainda adaptando. Uma das coisas que mais me deu trabalho lá foi achar exatamente a hora de colher a uva. A hora que eu defini que Syrah eu tenho que colher dia 20 de agosto, né? Eu tenho uma uva de alta qualidade. Então, na hora que a gente desenvolver também a parte de vinificar, leveduras, tempo de maceração, tudo isso, que vai demorar aí 30, 40 anos, 50, nós vamos ter vindo no patamar bem lá em cima, quase chegando no top dos europeus e de outras regiões do Dos mundo. europeus. Sim. Uma vez um produtor falou uma coisa para mim que eu até hoje não esqueci. Ele falou assim: Felipe, vitivinicultura é difícil aos primeiros 300 anos, depois vai. Então nós estamos Dura- pertinho. O duro são os 200 primeiros anos, né? Felipe, e lá no ATG, que nós criamos, né, na Sim. verdade, no ano passado, que pé que nós estamos nesse processo aí? Então, a gente já tem produtores, né, que já estão utilizando ali a dupla poda. Uma coisa que é muito importante é a gente também orientar, por isso, da assistência técnica, a forma do produtor conduzir os manejos, né, e a adaptabilidade, porque a gente tem as espécies também de porta-enxertos, de variedades, o que é melhor adaptável, que isso ainda também está em estudo, tem muito a ser desenvolvido, né, mas a gente já vai com um trabalho que a gente dá suporte para melhorar e ser mais assertivo com isso, mas ainda tem muita coisa a ser pesquisada. E a gente orienta da melhor forma o produtor, qual a variedade que está indo melhor, né? Hoje se destaca muito a Syrah para a nossa região aqui, mas tem outras variedades ainda a serem testadas, porque existe um grande caminho, né? E nisso a gente auxilia os produtores, faz pequenos testes, né? Que isso é importante para a gente entender como que é o local e para ver depois lá no final a qualidade das uvas, né? Então hoje a gente tem já produtores com domínio já da técnica de uvas para produção de vinho, que a tendência agora é só aumentar, né? Mas o trabalho que a gente faz é dessa forma. E além disso também, a gente não pode deixar de que no final das contas o produtor tem que ganhar, né? Claro. Ele tem que... Então essa é a nossa função, fazer com que faça com que o produtor produza o melhor produto, a melhor qualidade, mas também a gente tenha no final das contas, uma lucratividade para o produtor, que é o que a gente vem ensinar. A gente não trabalha exclusivamente, tanto que o sistema chama ATG, Assistência Técnica e Gerencial, né? Que é ajudar o produtor tanto na parte da produção e depois na parte de gerenciamento. E aí a gente, hoje, para a uva, a gente auxilia até, olha... A região dá para ir para um vinho, não dá para ir mais para mesa, vão ficar no meio termo, vão ficar um pouco na uva de mesa, um pouco na uva de vinho, porque o vinho demanda um alto investimento, né? Seu Procópio sabe muito bem. E aí hoje o produtor, às vezes, ele não pode abrir mão de uma área e aguardar 5, 10, 15 anos para ter um resultado viável, né? Então a gente vem e auxilia o produtor nessa forma e vejo que a gente está tendo grandes resultados com relação a isso, né? Então bom. é isso o trabalho que a gente vai estar desenvolvendo aí. E isso é importante demais, porque tem muito produtor que começa mais pela paixão. Eu gosto de um estilo de vinho desse aqui, vou fazer isso. Mas aí tem que ter um profissional para falar, ó, legal, você gosta desse vinho, mas se a gente fizer outro, cara, na tua terra dá para fazer isso. O que você acha? Tem que equilibrar mesmo fazer a orientação aí, gerencial, porque às vezes vai fazer um investimento e não vai conseguir o retorno necessário e a sustentabilidade da propriedade, né? O Felipe falou em Syrah. Eu sei, Felipe, que você trouxe para a gente um Syrah. Eu acho que está chegando a hora da gente experimentar, viu, seu Procópio, esse Syrah aí da Epamig. Bom, fala dele para a gente, por gentileza. Esse aqui é onde que eu mostro? Esse aqui é um Syrah Gran Reserva, né, elaborado na Epamig, pela técnica de dupla poda, num campo experimental lá da nosso. A Syrah, que foi uma variedade que começou na dupla poda, né, nos primeiros testes do Murilo fez, foi uma variedade que foi bem, e então eu trouxe ele, que é meio que um ícone, né, essa variedade. É um vinho que ficou 6 meses em tanque inox, depois da fermentação dele, e depois mais 1 ano, 12 meses em barrica de carvalho francês, lá tudo pela Epamig. E é um Gran Reserva, isso aqui é um vinho
vamos dizer assim, Vinho especial alto mesmo, nosso. alto nível. É. Então, vamos experimentar, né, gente? Obrigado. Deixa eu garantir aqui para abrir. E esse vinho é de uma propriedade, ou dentro da Epamig mesmo, como é que seriam? Essas uvas vêm da própria... Isso, esses aqui são da um campo experimental nosso em São Sebastião do Paraíso. Ah, Tá? perfeito. É da Epamig mesmo, um campo experimental da Epamig lá. Uhum. E a gente tem em outros locais também. Também a gente tem no Seu Procópio também algumas variedades instaladas em teste experimental. E aí esse daqui só que esse daqui é 100% da Epamig mesmo. 100% Epamig. Maravilha. Aí você perguntou para abrir o vinho? Isso, por favor, Ó, olha esse lá. daqui é 2 estágios, você perguntou. Então você põe a pontinha no meio dela aqui, da rolha, e vai girando. Porque tem gente que tem muita dificuldade de fazer a abertura desse vinho. E aí são 2 estágios. Aí você põe Sim. o primeiro, Ah, abre, não vai dar mais, você vai pro segundo estágio. olha só, Abriu. gente, fazendo assim parece que é muito simples, né? Mas não é, não. Quer passar? Deixa eu pegar. Você encheu mais que o meu, viu? Começar bem o dia, né? E aí, como a gente faz? Esperar você colocar sua taça. Como é que a gente deve degustar esse vinho? Também é uma dúvida, porque tem gente que pega a taça aqui assim, pega embaixo, a gente coloca muito a mão na taça e a gente faz o quê? A gente Normalmente a gente pega pela taça, vamos dizer assim, ó, o corpinho dela aqui, corpinho da taça. tá? Porque a gente primeiro, na questão de avaliação, vou fazer uma avaliação simples, não técnica, né? Isso. Mas a gente vê primeiro a cor, né? A cor, a intensidade dele, é um vinho bem Uhum. intenso, né? Você não consegue... Você não consegue passar o dedo aqui atrás, você não vê direito ele. A Sim. intensidade dele bem Uhum. forte. É um vinho que tá jovem até de cor. Não tá amarelo, não tá alaranjado. Você vê nas bordas dele. Sim. E depois a gente sente o aroma. Ó, vê o aroma que vocês... sente o aroma. Você vê que tem um aroma de madeira nele? Sim. É o barril em que ele ficou? É a barrica. Barrica de carvalho É a francês. barrica de carvalho. Esse vinho tá bom demais. É. O que você achou, Procopio? Muito bom. E a gente E aí toma. depois, na parte de boca. Bom, né? Delícia. Muito Você bom. vê que dá uma acidez lá da língua aqui, dá uma pegada, Sim. dá uma secura na boca. Sim. Essa secura, essa astringência, um pouco do tanino. Sim. Que esse Procopio falou, os vinhos de inverno, por ter dia claro, ensolarado, a gente consegue ter a maturação desses taninos. Ele concentra esse tanino Tanino, a parte de cor, antocianina Sim. também, com essa parte de insolação. Esse corte também de água, fica uma uva com menos água no solo, ele consegue ter uma maturação, uma concentração desses compostos nele também. Tem uma acidez boa, por isso que é o que o Procopio falou, da amplitude térmica. Normalmente a gente precisa de uma maturação para ter essa acidez. Você viu? É um tinto com barricado, mas tem uma acidez. Você vê que é um vinho de longevidade ainda. E quanto tempo, Felipe, para um vinho desse ficar pronto? Ou seja, entre a produção da uva, né, o invase, quanto tempo? Ó, esse aqui foram 1 ano de barrica, mas assim, no mínimo 2 anos. No mínimo 2 No anos. mínimo 2 anos. Ou seja, é um trabalho realmente de persistência do produtor, de investimento em tecnologia, recursos financeiros. Não é fácil, Sim, né? porque você faz um vinho. Isso aqui é safra 2021. Você faz um vinho desse, você não vai envasar, engarrafar ele na propriedade e vai vender amanhã. É. Sim. Não vai. Você vai produzir isso aqui e, por exemplo, ó, 2021, a gente abriu agora. 2024. Então, e pelo potencial dele, ele tem mais alguns bons anos aí de vida ainda. Ele 10 pode no ficar- mínimo. Pelo menos isso, né? E sem falar o tempo para formar a planta, né? Tem Que tudo isso. hoje se leva ali de 2 a 3 anos para formar a primeira safra, Uhum. mas para chegar numa qualidade, geralmente ali você vai levar mais tempo, ali de 3 a 5 anos ali, que você vai ver o real potencial, né, que a planta já se estabeleceu, né? Então a gente tem
todo esse caminho a ser percorrido. Por isso que eu falo, né, essa questão de ver o investimento inicial, a gente tem que tomar muito cuidado, porque É de longo prazo, longo médio e prazo. longo Então prazo, não né? tem como você tirar, vou plantar hoje, amanhã, final do ano eu estou produzindo, eu vou estar vendendo. Então, Seu Procópio, vamos falar um pouco lá do enoturismo? Como é que o senhor faz lá para receber as pessoas? Me fala um pouco da casa lá, que o senhor falou, a família do senhor está aqui desde 1910, não é? Me fala um pouco da casa do senhor lá, Mas se você me da vinícola. permitir, eu quero falar um pouco sobre o vinho versus o turismo. Perfeito. O agroturismo hoje, no mundo inteiro, é o setor que mais cresce dentro do setor. É o agroturismo. Europa, Estados Unidos, Canadá. Quanto mais a população fica urbana, mais vai crescer o agroturismo. Porque é aquela necessidade da pessoa de ter contato com a natureza. Ninguém nasceu para viver numa selva de pedra, né? A gente fica, né? A gente vive numa cidade grande, mas você tem necessidade de ter aquele contato. Então, isso é assim, a coisa mais importante que tem para nós desenvolvermos o enoturismo, né? E nós começamos o projeto em 2002, mas inicialmente eu pensava em fazer um vinho de mesa. Até que, logo em seguida, com o Murilo conversando sobre inverter o ciclo, eu fui começando a testar e 3, 4 anos depois, eu já mudei o foco para vinhos finos, né? Só que demorou para ter um vinho bom. Demorou 16 anos. Da safra 2017, mas que eu só fui começar a vender no fim de 2018. É longo o período. Bom, aí a hora que a gente tinha um vinho bom, né? Porque um projeto enoturístico, eu entendo, ele começa, a pessoa aprende a plantar uva primeiro, dominou, vamos aprender a fazer o vinho, tem um vinho bom? Tudo bem, agora nós vamos receber turistas, nós temos o fundamental do enoturismo é ter um bom vinho. Tá, mas isso daí como que você vai trazer as pessoas? Por um bom vinho, lá em São Paulo, por exemplo, Belo Horizonte, você tem 1000 casas que tem vinho aqui, ele pode ir ali no Empório e degustar 50 vinhos. O que essa pessoa urbana procura? Ela procura experiência. Procura histórias, boas histórias. Exato. Vivenciar ali. Isso. E nós tivemos um encontro lá em Andradas do 9º seminário italiano em Minas. E aí o pessoal, os consulados, Fiat, tudo patrocinando, pediram o que a gente queria. Aí nós falamos, nós queremos alguém que venha nos ensinar a fazer enoturismo. E aí logo veio um professor italiano de agroturismo, né? E ele ficou lá rodando um mês e tudo. E eu acho que o que eu aprendi de enoturismo, 90% foi com essa pessoa. Na Europa foi feito um estudo, né? O que leva o indivíduo urbano a ir num agroturismo, né? Basicamente, o item primeiro é silêncio. Ele adora chegar lá na roça e ter aquele silêncio, né? Aquele silêncio ensurdecedor. Né? E qualquer coisa que para nós do meio rural é comum, você vê um passarinho, você vê uma borboleta, você acredita, tem gente, menino, né, que chega lá, quando vê uma borboleta, o que é isso? Então, é mostrar essas raízes, né, da agricultura familiar, e fornecer para ele um momento de relax. A cidade grande ela é estressante, então, gente, aqui vocês ficam tranquilos, vamos ficar aqui 1 hora, 2 horas, vai ali, mostra um córregozinho, mostra o vinhedo, depois a gente senta numa sala e vai degustar os vinhos, numa casa centenária, né? Que o nosso projeto ele tem essa história de ter a história, né? Que é o velho, e o novo, que é a tecnologia. Então, nós
precisamos de ter vinhedos modernos, nós precisamos ter vinícola moderna e junto com a história. Então, a gente junta as duas coisas, né? E a gente está muito feliz e o vinho, então, ele traz essa né, magia de chamar turista, porque no mundo inteiro não tem nenhum produto que chama mais turista do que o vinho. Sim. Exato. E Minas Gerais, principalmente a metade de Minas Gerais, nós não temos aptidão para o agro, porque nós temos montanha, nós não conseguimos produzir soja. Em larga escala. Nós temos a melhor gastronomia do Brasil, nós temos o povo mais receptivo. Então, nós temos queijos maravilhosos, azeites cachaça, maravilhosos. azeite, né, Sim. tanta coisa maravilhosa. E o vinho vem ajudar, vem agregar mais ainda para a gente desenvolver o agroturismo em Minas Gerais, que eu acho que vai ser uma coisa que vai crescer muito, muito, muito. Então, e eu também acredito muito, Filipes, Isa, né? Eu acredito muito nesses projetos de vinho, mas trabalhando o enoturismo. Sim. Porque aí você agrega mais, você vende um vinho num preço melhor e você pode agregar outras coisas dentro do seu projeto nisso. Você pode colocar lá um chalé, você pode colocar um restaurante, você pode fazer um doce caseiro e vender para o turista. Exato. Né? Então, isso tudo forma uma coisa assim mais viável, porque só produzir vinho e vender, por exemplo, para revenda, é muito complicado. Mas quando você agrega isso no enoturismo, aí esse projeto fica mais redondo. Mais complexo. E um detalhe, tá? Que aí eu não sei, a gente fechou uma parceria, né, com o Sebrae, Senar e Sebrae, chamado Todos pelo Agro, e o pessoal de viticultura, de uva, em específico, a gente vai ter um apoio do Sebrae também para identificar esses potenciais, que é uma das coisas que a gente sempre bateu na tecla, né? Eu falo eu como produtor também, né? Então, o pessoal que está tendo o ATIG vai ter também, a partir desse semestre aqui, o acompanhamento de um técnico do Sebrae para a gente identificar esses pontos, devido a essa parceria chamada Todos pelo Agro. Porque é uma das coisas que a gente discutiu, né? Com os outros, a gente tem a reunião dos técnicos, e é isso, o produtor às vezes sabe produzir muito bem, sabe trabalhar muito bem, mas na hora de vender, ele se enrola. E aí a gente vai ter esse apoio aí também, né, trabalhando em conjunto, para identificar os melhores pontos de cada produtor. Esse produtor aqui, dá para a gente fazer um trabalho legal de um agroturismo. Às vezes ele não vai fazer um vinho, mas ele pode trazer ali para fazer um Qualipag, fazer um processo, e nisso ele trazendo para dentro da propriedade, você vende um bolo, você vende um queijo ou café, que tem muito na região ali onde a gente está atuando, né? E aí você vai agregando valor, e Capitólio, no caso ali em específico, também tem muito turismo de o pessoal vir e querer ficar a semana, né? Então isso também é uma coisa que o pessoal tá dando essa importância. A gente vai ser piloto também, né? As duas turmas de viticultura vai ter esse piloto em parceria com o Sebrae para a gente tentar melhorar, porque assim, a gente tenta ajustar tanto a técnica e gerencial, mas a gente às vezes falha ali na parte de empreendedorismo, e vai ter esse auxílio também, que eu acho que é uma parceria que vai mudar bastante a dinâmica de trabalho dos pequenos produtores através desses sistemas aí. Parcerias são sempre bem-vindas, né? Sim. Agora, seu Procópio, além do silêncio, não é? Além do bom vinho, né? Como é que os turistas que vão lá na Stella Valentino, o senhor os recebe lá e depois eles fazem uma degustação, não é isso? Como é que é esse processo? Como é que o senhor tem um enólogo lá também que o acompanha? Como é que é isso? Como é que é o trabalho que o senhor desenvolve lá dentro da Stella Valentino com o turismo? Então, nós temos uma vinícola, né? E nós temos uma enóloga, né? Que é a Isabela. Mas o turista lá, ele tem a oportunidade de conhecer, né, o vinhedo, conhecer outras coisas que a gente tem lá, frutas, isso, aquilo, e depois a gente leva para uma sala para fazer degustação. Nós temos 5 vinhos finos de colheita de inverno, né?
Então, eles vão ter a oportunidade de degustar esses 5 vinhos, todos eles harmonizados com um petisco já pré-determinado por um sommelier que é professor de harmonização da ABS de São Paulo. Cada vinho, quando fica pronto, ele vai falar: esse vinho tem que harmonizar com esse queijo aqui, com esse salame. Esse aqui com essa damasco. Então aí a gente faz a degustação harmonizada. Entendi. Porque harmonizar, né, é uma coisa. Mas o que é harmonizar? Então eu gosto sempre de citar um exemplo que fica muito fácil. Nós temos uma harmonização que já incorporou na nossa cultura, que é o quê? Qual a comida que a gente come todo dia? Arroz, feijão. Arroz, feijão. É a harmonização que ficou assim, incrustada dentro da nossa cultura. Por quê? Ninguém come o arroz todo primeiro e Nem o feijão sozinho. né? Então, o vinho, cada vinho, vamos supor que o vinho é o arroz, cada vinho tem o feijão certinho para harmonizar e potencializar tanto a comida quanto o vinho. Então a gente faz isso lá de uma maneira muito bacana, muito boa, e contando as histórias, né? Eu gosto muito de dar um pitaco assim de uma coisa, conta uma brincadeira aqui e tal. Então é assim que a gente recebe lá os turistas. E é eu que faço. Você está sempre presente aí nessa recepção aos turistas. 80% sou eu. Eu gosto de receber, conversar, bater papo, contar causos, né? Eles gostam de causos, né? As pessoas gostam de histórias, O vinho boas fica histórias. até secundário, né? Mas o atrativo é ele. É mesmo? Daí eu tenho vontade de conhecer lá a Estela Valentino, viu? Com certeza. Mas o vinho realmente ele permite, né, agregar pessoas. Né? Acho que nesse sentido faz amigos. faz amizades. Eu tenho ouvido muito isso dos produtores, não é? Pessoal, a gente está chegando ao fim, infelizmente, mas assim, eu ficaria horas aqui com vocês, viu? Conversando sobre vinhos. Adorei a vinda do seu Procópio. Muito obrigado. Felipe, assim, conhecimento generoso. Muito obrigado também pela presença. Eu que agradeço. Obrigado. E Felipe, nosso parceiro técnico agradeço, de campo, né? Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de mostrar o trabalho e que tem jeito, né? Então, e que ele tenha muitos frutos aí. Está um trabalho ainda no início aqui, o nosso, né? No nosso ATIG. Ele é recente, mas que a gente. E um adendo que eu sempre digo pro pessoal, né? Minas tem uma peculiaridade agora, que antes se falava que tinha o queijo, a faca e o queijo na mão. Falei, agora tem a faca, o queijo e o vinho. Então agora é só aproveitar. Eu falo, tem que aproveitar. Mas agradeço aí, muito obrigado, pessoal. Bom, e vocês que nos acompanharam aqui, vocês podem ver esse episódio todo no nosso YouTube e também no Spotify. A gente espera que esse episódio tenha inspirado você a empreender nessa área aí da vitivinicultura aqui em Minas, que é uma área muito promissora. E eu gostaria de propor um brinde ao vinho mineiro. Então, um brinde a todos, a todo o vinho de Minas Gerais. Saúde para nós, para os produtores rurais mineiros, para os vitinicultores de Minas Gerais. Um grande abraço e até o próximo Vozes do Agro.